a gente sempre adquire o que a gente chama de fração ideal, né? É um conceito muito normal no nosso meio. A gente compra uma fração ideal daquele shopping. Nada mais é do que um pedaço daquele shopping. Então, é exatamente o que você falou. A gente não compra uma área específica, um canto, um corredor, um andar. A gente compra um pedaço de tudo, né? Uma fração de tudo. Então, o XP Malls tem 16,99% de participação no Shopping Cidade Jardim, para citar um que você comentou. Isso significa que de todas as lojas, de toda a área daquele empreendimento, a gente tem 16,99% desse todo, entendeu? Então, é sempre nesse modelo de fração ideal. E tem, eu acho que uma outra coisa importante também da gente mencionar nessa questão é que o XP Malls especificamente, assim como hoje todos os fundos imobiliários aqui do Brasil, não administram o empreendimento. Você tem a figura do administrador do empreendimento. Entendi. E essas grandes empresas listadas, elas efetivamente administram o empreendimento. A Multiplan, a Iguatemi, a Allos, JHSF, para citar algumas aí das mais famosas. Então elas têm uma equipe, elas que definem quem vai ser o lojista que vai entrar no lugar daquele lojista que saiu, ela que define quem vai ser o prestador de serviço de limpeza, de segurança. Então ela que gere aquele empreendimento, que manda os boletos de aluguel para os seus lojistas, que cobra a inadimplência e tudo mais. A nossa cadeira, ela acaba sendo uma atuação muito mais de proprietário. Então a gente tem as participações nos shoppings, a gente tem as reuniões periódicas, onde são apresentados os resultados dos shoppings. Por essa equipe, né? Por essa equipe que faz parte de uma empresa que administra aquele empreendimento. Cada shopping tem uma equipe específica também, e você tem, dentro das grandes empresas, você tem as holdings que fazem grandes negociações, enfim, que olham mais para o longo prazo dessas administradoras. Então, a gente tem essas reuniões periódicas de performance para avaliar como que o shopping está indo, se ele está indo na direção que a gente imaginava, se ele está cumprindo o orçamento, se aquela loja que há 2 meses atrás eles falaram que trariam, se eles conseguiram trazer, por que a gente está dando tanto de desconto para a loja A e tanto de desconto para a loja B. Então a gente é apresentado os resultados e cobra uma performance. A grosso modo, não entregou uma performance que a gente esperava, a gente pode trocar essa administradora, né? Então existe sempre essa possibilidade. Então a gente tem essa função de cobrar resultado. Na prática é isso. Felipe, mas aí, outra dúvida, né? Vamos supor, pô, tem um shopping lá, aí tem uma loja que... A minha pergunta, no final das contas, é o seguinte, vocês podem chegar lá na administradora e falar, pô, cara, essa loja aqui, cara, não dá, cara, isso aqui não tá legal, pô, o cara não tá pagando um negócio aí, pô, você e outros fundos imobiliários, outros proprietários fazerem uma pressão pro cara falar assim, cara, essa loja aqui não dá, pô, não sei como é que tá essa negociação, o cara paga certinho, mas, pô, a gente não gostaria dessa loja. Rola esse tipo de, digamos, não é pressão, né, mas, pô, uma sugestão, assim, claro, com certeza. Cada empreendimento, hoje o XP Malls tem, inclusive, quarta-feira, 26 de junho, a gente anunciou mais uma aquisição do Uberlândia Shopping. Então, hoje nós temos efetivamente 18 shoppings. Cada um tem uma governança diferente, né? O que eu quero dizer? Para cada um deles, você tem um quórum deliberativo que tem o poder de efetivamente aprovar alguma coisa ou não outra coisa. Por outro lado, nesse exemplo que você está falando, existe sempre a questão contratual do lojista. Eu tenho um exemplo. Shopping da Bahia é um shopping que a gente tem 18,1%. Foi, sem dúvida nenhuma, uma das aquisições mais icônicas que a gente fez. Ele é o segundo shopping inaugurado no Brasil, ele é de 1975. Caraca! Ele já foi chamado de Iguatemi Bahia em algum momento. Hoje o primeiro é Iguatemi? Não, ele é Allos hoje. Ele foi um shopping que foi inaugurado pela Iguatemi, numa sociedade lá com o fundador da Allos lá atrás. Hoje ele é só da Allos e de outros empreendedores, entre eles o XP Malls. Tem loja que está lá há 40 anos. A loja até me desculpa aqui se eventualmente você está ouvindo e é o proprietário da loja. A loja definitivamente não é a loja mais bonita. O shopping não quer aquela loja lá, mas existe um contrato e ele tem que ser cumprido. Se o lojista está pagando em dia e existe uma regulação no Brasil, uma regulamentação no Brasil que dá direito
a renovatória do contrato, né? Então, dependendo das condições contratuais, acho que a gente não precisa entrar tanto no detalhe também, o lojista tem o direito, pela lei, de um juiz deliberar qual vai ser o preço da renovação contratual dele. É um direito que a lei brasileira te permite. Mas não é para todo mundo isso Não aí. é para todo mundo, você tem que estar em dia com as suas obrigações, você não pode estar devendo, mas se você está em dia cumprindo suas obrigações e você tem um contrato que te dá esse direito, a grosso modo você pode ficar para sempre no shopping, por pior que você seja. Caraca! Então, tem assim, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, a gente consegue muito sugerir, indicar, e isso eu acho que é uma das coisas que as empresas cada vez mais valorizam nos fundos imobiliários. No final do dia, é uma provocação que eu faço, por exemplo, para os analistas de ações, de equities. Você vai investir numa Allos, numa Multiplan, numa Iguatemi, você vai estar dentro daquela administração, daquele modus operandi do shopping. O XP Malls tem 8 administradores diferentes. Então eu consigo ver uma coisa legal no shopping Cidade de São Paulo, indicar para ser feito no Catarina Fashion Outlet, eu consigo ter as melhores práticas dos administradores e tentar trazer isso para os outros empreendimentos, entendeu? Legal. Ou, eventualmente, poxa, tem um lojista X que está abrindo uma operação nova num shopping tal, será que vale a pena a gente avaliar ele para outro shopping nosso? Então, os administradores têm valorizado muito essa troca que os fundos imobiliários fazem, acho que essa conhecimento que a gente tem de outras administradoras e, consequentemente, tem incentivado muito a nossa participação nessas decisões. Então, a gente consegue recomendar, consegue indicar, consegue cobrar dentro de uma previsão contratual que permita a gente de fazer isso, né? Tem coisa que a gente não consegue fazer.